Paz seja convosco, meus irmãos. Vamos para mais uma aula sobre Pentecostes. Eu sou o professor Cirone Augusto, aqui da Igreja Seara. E como já disse, vamos falar sobre o Pentecostes, que foi um evento muito importante que marca a inauguração, o início da Igreja, depois da ascensão de Jesus. Tivemos então esse algo miraculoso que Deus fez na vida dos primeiros cristãos. Gostaria de comentar, a princípio, para que a gente entenda que o que aconteceu foi algo que mudou completamente a vida dos primeiros cristãos. Quando vemos os primeiros discípulos, logo no início, vemos discípulos medrosos, acuados, porque Jesus tinha sido crucificado, embora logo depois eles viram Jesus ressurreto. Eles ainda estavam com medo dos judeus, eles ainda estavam com medo de também ser presos, quem sabe passar por algum tipo de coisa parecida que Jesus havia passado. Vamos ler então, para começar, o Evangelho de João, capítulo 20, e vamos ver aí justamente sobre isso, como eles agiam logo após a ressurreição, e como eles estavam se sentindo com medo ainda. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, nós vemos assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Então eles estavam aqui reunidos a portas trancadas. E Jesus, que não precisava de porta, entrou mesmo assim. Depois, no mesmo capítulo, no versículo 26, nós vemos assim, esse primeiro relato aqui provavelmente tenha sido no primeiro dia mesmo, no dia da ressurreição, no domingo. E aqui, uma semana depois, no versículo 26, diz assim: Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Aqui mostra um detalhe, que Tomé estava com eles, porque na outra semana Tomé não estava, e ele duvida, ficou sendo conhecido como um apóstolo incrédulo, porque ele não creu, ele disse que só se colocasse as mãos em Jesus, que ele creria. E aí então agora o apóstolo João faz questão de dizer: agora Tomé estava junto, e daí Jesus se vira para Tomé e fala: coloca o teu dedo aí nas minhas mãos, coloca no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Então tu vê uns discípulos ainda temerosos, ainda incrédulos, e ainda com uma atitude completamente covarde em relação ao que eles precisavam viver a partir de agora. Então, e Jesus tinha já prometido para eles sobre o Espírito Santo, já havia dito que o Espírito Santo viria assim que ele subisse, porque o Espírito Santo não poderia vir enquanto ele estivesse ali. E o Espírito Santo teria um papel, então, não local, não preso a um determinado lugar, como Jesus estava, porque Jesus estava no corpo humano, e o Espírito Santo poderia vir e estar ao mesmo tempo em toda a igreja, ao mesmo tempo junto com todos os discípulos. Como nós comentamos, Jesus já havia falado que o Espírito Santo estava vivendo com eles, estaria neles. Isso está em João 14, João 14, 17, diz assim: Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem porque ele vive com vocês, estará em vocês. Então, sem mais delongas, vamos direto para o capítulo 2 de Atos, que é justamente o evento que eu estive, como é que é aí, andando em volta, e agora eu quero falar mais sobre o que aconteceu. Então, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, bem no início, diz assim, versículo 1: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Então eles estavam todos reunidos em um só lugar. Alguns acham que pudesse ser o mesmo cenáculo onde havia Jesus ceado com eles antes do seu sacrifício, mas não fica muito claro, porque aquele cenáculo era provavelmente um lugar, uma sala de segundo piso, no segundo andar. Então, como o que acontece aqui dá a entender que muitas pessoas estavam ao redor, se aproximaram do lugar e falaram com eles, então parece que era uma sala de térreo.
mas não é tão relevante. O que aconteceu foi um estrondo, foi um barulho muito grande, muito forte, que chamou a atenção de praticamente todos os que estavam na cidade. Não era simplesmente um ruído que pudesse ser ouvido apenas no ambiente onde estavam aqueles poucos discípulos. Houve realmente um barulho, um estrondo, alguma coisa como um vendaval, alguma coisa que foi muito barulhenta e que deu para perceber, quem estava fora, deu para perceber a localização desse barulho. Eles conseguiram perceber de onde é que vinha, que sala, que prédio, que casa estava vindo, onde estava acontecendo isso. Então, nesse dia, estava em Jerusalém muitas pessoas, como eu já comentei outro dia, estavam muitas pessoas reunidas, por quê? Porque era uma festa que eles costumavam se aproximar ali para comemorar. Então, a festa da colheita, aquela festa em que eles traziam ali cereais, frutos da terra e traziam e ofertavam ao Senhor no templo. Então, havia muitos judeus e judeus convertidos e também da família, no caso, descendentes de Jacó, de Israel, mas que não falavam a mesma língua deles, porque como Israel havia sido exilado em vários países, por causa do que aconteceu quando a Babilônia conquistou Israel, havia uma diáspora, haviam judeus em várias partes do mundo. Vamos continuar lendo aqui o texto, que o próprio texto explica. Versículo 3, Atos 2:3. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, veja bem, nós vamos comentar depois, acho que não nessa aula, talvez na próxima, sobre dons do Espírito Santo que ele dá para a igreja, para os seus filhos, que fala, dentre eles, dom de variedade de línguas. O que acontece com muitos de nós que temos esse dom, as pessoas falam, os irmãos falam em línguas estranhas que muitas vezes ela mesma não consegue compreender. Ela fala como se fosse a língua dos anjos, alguma coisa que a gente entende que é uma comunicação com Deus, mas que ela própria não pode entender. Mas o que vemos acontecer nesse dia, nesse evento aqui, a inauguração da igreja, esse evento tão espetacular que nós gostaríamos que acontecesse na vida da igreja repetidamente, era que eles estavam falando em outras línguas, mas não em línguas espirituais, não em línguas dos anjos. Estavam falando em línguas locais, em línguas ali daquele povo ao redor. Por exemplo, a gente sabe que aquele povo ali deveria falar aramaico, e quem sabe alguns próximos também falassem em grego. Então, eles estavam falando em aramaico, estavam falando em grego, quem sabe outras línguas latinas ali ao redor, em línguas árabes. Isso o que aconteceu, veja bem, o que aparece aqui é que havia mais de 15 línguas diferentes aqui ao redor e esses discípulos falaram nessas línguas todas variadas. Olha o que aparece, continuando. Versículo 5, havia em Jerusalém judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos, maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Você que está escutando, conta aí. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfília, Egito, das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Veja que espetáculo foi isso, era realmente uma variedade muito grande. A gente lê esses textos várias vezes, a gente já leu, quantas vezes a gente leu o livro de Atos e você talvez não tenha prestado atenção. Quantas nacionalidades, quantas línguas diferentes que estavam ali reunidas naquele lugar, se aproximaram para ouvir e ouviam esses discípulos que estavam todos ali, já estavam orando há mais tempo, e nesse momento então começaram a orar em línguas diferentes, a falar em línguas diferentes. E aqui diz que eles estavam falando das maravilhas de Deus em nossa própria língua, estavam exaltando o nome do Senhor nessas línguas diferentes. Veja, os discípulos não haviam se reunido ali para orar apenas um momento. Eles estavam se reunindo muito seguidamente desde a ascensão de Jesus. Que ele falou o seguinte, que eles deveriam permanecer em Jerusalém, não sair de Jerusalém.
até que acontecesse esse evento. Em Atos 1, no versículo 8, fala que eles receberiam poder descer sobre eles o Espírito Santo, para eles serem então testemunhas em Jerusalém, como eu falei na outra vez, em Jerusalém, que era a cidade onde eles estavam, depois em Judeia, que era como se fosse assim a região, Samaria, que era uma região próxima, e até os confins da terra. Então eles estavam reunindo-se ali seguidamente ou constantemente, orando e esperando que essa promessa acontecesse. E essa promessa aconteceu justamente durante a festa, porque Deus tinha esse propósito de logo no início, nesse pontapé inicial da igreja, quando Deus deu o start da igreja, o que aconteceu? Que já havia muita gente já para ouvir do Evangelho ali reunidos. Então, claro que sempre tem aquele do contra, que alguns ali, judeus, começaram a zombar, começaram a ridicularizar eles, como se eles estivessem bêbados. E aí Pedro toma a palavra, então está na continuação do texto. Pedro toma a palavra e fala que eles não estavam embriagados, eram recém 9 horas da manhã, e diz que os judeus não tinham hábito, não é muito normal, mas tem aquele alcoólatra que bebe desde que amanhece. Eu sei que a gente já convivia com isso. Mas aqui ele estava enfatizando aqui que eles não estavam embriagados, que era muito cedo, e eles não tinham o costume de tomar bebida alcoólica desde cedo. Então Pedro aqui fala de Jesus, fala que Jesus era aquele que havia sido rejeitado por eles, rejeitado pelos judeus, rejeitado pelas autoridades, que havia sido crucificado, mas era aquele que havia sido profetizado já no Antigo Testamento. Conforme os estudiosos dizem, diz que há mais de 300 profecias que apontam para a vida de Jesus. Então, quando a gente lê o livro de Mateus, o livro de Mateus é um livro que está ali justamente na junção do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Para quê? Foi o primeiro a ser escrito? Não, não foi. O primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Por que o Mateus está ali? Porque ele faz a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É justamente nesse livro de Mateus que a gente encontra o quê? A gente encontra várias referências ao Antigo Testamento. Ele fala, então Maria engravidou, como está escrito no profeta tal, que a virgem conceberia e dá luz. E ele nasceu aonde? Nasceu em Belém. Como estava escrito lá, tu, Belém, Efrata, não é de modo nenhum menor que as outras cidades, porque de ti viria o Salvador. Então Mateus está naquela posição ali, justamente tentando dizer para os judeus, acordem, esse aqui é o cara que vocês estavam esperando, vocês não entenderam. Então, Pedro toma aí a palavra e diz, esse aqui é o Messias, que está sendo profetizado desde muitos anos. No Antigo Testamento, nós vemos profecias a respeito de Jesus desde Gênesis, logo que Adão peca, em Gênesis 3,15 fala que ele seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E Deus vai aos pouquinhos, vai abrindo, vai ampliando essa luz, e vai dando peças de um grande quebra-cabeça. A gente vai lendo todo o Antigo Testamento e vai entendendo, ele vai nascer aqui, ele vai ser descendente de Davi, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. Mas os judeus não entenderam, por quê? Porque ao mesmo tempo que profecias falavam sobre o sofrimento de Jesus, assim como Salmo 22, que aparece até que ele estava entre ladrões, que eles haviam repartido as vestes deles, haviam sorteado a sua túnica. Havia então há profecias que apontam para o sacrifício, mas também há algumas profecias que falam de um rei que viria para governar, um descendente de Davi. Então eles não entenderam por quê? Porque eles no seu sofrimento estavam esperando o Messias vencedor, o Messias guerreiro, o Messias que fosse livrá-los de Roma. Agora Pedro está dizendo então, vocês não entenderam que era ele, vocês o negaram, o crucificaram, o mataram, mas ele é aquele para qual apontam as profecias. E aí Pedro então também comenta a respeito do que tinha acontecido. Ele cita a profecia de Joel, aqui em Atos 2, versículo 16, ele fala assim, o que está acontecendo é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Então Pedro continua aqui citando uma profecia que está em Joel 2, 28, com o cumprimento dessa profecia. O que nós compreendemos é que essa profecia está parcialmente cumprida, e ela não está totalmente cumprida, aqui fala de todos os povos e línguas, né? Então, mas ele está citando que estava acontecendo ali, pelo menos em parte, aquilo que foi profetizado.
Então, ele aproveita, prega o evangelho, prega para essa multidão que se aproximou ali, embora alguns estivessem ainda incrédulos, alguns zombando, ele está ali pregando com toda a ousadia, com toda a autoridade. Veja que transformação. Um Pedro que havia negado Jesus 3 vezes durante o dia em que ele foi preso, depois se arrependeu, chorou amargamente. Jesus chama ele depois da ressurreição. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Tu me ama mesmo, Pedro? Sim, te amo. Apacenta os meus cordeiros. Ele faz isso 3 vezes. E Pedro ainda temeroso ali, ainda vacilante. Agora vê Pedro, não sei se ele subiu num púlpito, se ele subiu numa cadeira, o que ele fez aí, mas ele com certeza tomou a palavra e falou com autoridade, falou com ousadia, como algo que ele nunca havia feito. Então se vê a mudança que acontece quase que instantaneamente nesses irmãos, que antes estavam com medo, aí acuados, e agora essa transformação toda, eles falam ali para sacerdotes, para autoridades, provavelmente para políticos, quem sabe se tenha vindo alguém ali, algum romano, não sei, não está também tão especificado assim, mas ele está falando ali com muita ousadia. Depois nós vemos que logo após a igreja continua se reunindo, continua crescendo, continua falando de Jesus para todos que eles podem, e em algum momento, logo após a gente vê Pedro pregando no templo, após a cura do coxo, aquele que era paralítico, ele prega também no templo. Depois Pedro e João são presos, são presos, aí são colocados diante do Sinédrio, que é ali uma espécie de corte ali dos judeus, e eles, mesmo assim, eles falam para eles ali de Jesus, que Jesus era um nome sobre todo nome. Inclusive, aqui há um versículo muito importante, eu tenho grifado na minha Bíblia, é Pedro falando justamente nesse momento, em Atos 4,12 ele diz, a pedra, não, 4,11 ele diz assim, esse Jesus, a pedra que vocês, apontando para ele, está ali para o sumo sacerdote, está ali para os sacerdotes, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, que se tornou a pedra angular, a pedra principal da construção de Deus, e ele fala, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então não há salvação em nenhum outro, embora tenhamos aí religiões que digam que Maomé possa ser salvador, que Buda pode ser salvador, e aqui Pedro está afirmando categoricamente, com muita ousadia, o que o próprio Jesus havia dito, que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém iria ao Pai a não ser através dele, e Pedro está confirmando aqui que não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus. Então esse Pedro aí, ousado, foi preso, eles o ameaçaram ali, eles disseram que eles não deveriam falar mais nesse nome, ordenaram que eles não falassem mais nesse nome, e Pedro diz que eles que deveriam julgar nesse quesito, se era mais importante obedecer a eles ou obedecer a Deus. Eles tinham certeza que estavam obedecendo a Deus, estavam fazendo aí o que Jesus havia ordenado que eles fizessem, então, e pregando o Evangelho. Não apenas Pedro e João, mas os outros apóstolos também. Vemos ali que eles continuam pregando e eles saem pregando ali ao redor. No início, a igreja fica se reunindo em Jerusalém, ela fica um pouco confortável ali naquela condição, porque a igreja está crescendo, eles estão repartindo o pão um com o outro, eles estão repartindo suas posses, a igreja realmente tem ali um desapego às posses materiais, porque realmente tem o reino de Deus como algo muito mais prioritário, muito mais importante. Então a igreja está crescendo e no primeiro momento a igreja fica reunida em Jerusalém, mas acontece, logo após acontece a perseguição, eles começam a ser perseguidos, inclusive nesse período em que aparece o Saulo de Tarso, que persegue eles. Mais adiante, ali naqueles primeiros dias, eles elegem ali 7 diáconos, dentre eles Estevão, que acaba se tornando o primeiro mártir. Então, vemos que há, no início, uma perseguição logo próximo daquele evento de Pentecostes, mas eles estão ali ousados, mesmo o outro é preso, eles estão orando. Pedro foi preso uma vez, eles oram, Deus manda um anjo e tira Pedro da prisão, mas também há situações difíceis, situações muito dolorosas, como a que aconteceu com o diácono Estevão, que foi o primeiro que foi martirizado. Então também aconteceu, ele foi apedrejado, ele morreu. Realmente não eram só flores, havia também espinhos aí no caminho, Jesus havia
dito para eles que eles teriam que passar por aflições, que eles seriam presos, mas que o Senhor estaria sempre com eles. Então, esse evento marcou aí o início da igreja, foi algo muito poderoso, e nós esperamos que aconteça um novo avivamento. O que nós entendemos por avivamento? Eu vou falar mais disso na próxima aula, mas eu quero deixar esse assunto já engatilhado. Veja bem, o fogo foi aceso, uma fogueira começou no meio dos discípulos, mas essa fogueira, com o passar dos anos, com o passar dos séculos, ela tende a enfraquecer, e com o passar do tempo, Deus, o que ele manda? Um reavivar desse fogo. E nós que havíamos perdido o primeiro amor, que vamos deixando as coisas ficarem monótonas, e vem o Espírito Santo novamente, reaviva e faz essa obra, novamente, essa chama crescer, e os discípulos e os cristãos passam novamente a agir com ousadia, com força, e pregam o Evangelho novamente, mesmo que seja numa situação aí de risco, de prisão ou risco de morte, como ainda acontece com nossos irmãos em outros países onde há ainda ditaduras, como a Coreia do Norte, que é o país onde há a maior perseguição, é o país mais fechado do mundo, depois da China, e outros países ainda comunistas. Nossos irmãos, mesmo com risco de morte, eles pregam a palavra. E estamos aguardando que Deus, então, ele reavive a sua obra, como já aconteceu com a Rua Azusa, é um avivamento que aconteceu nos Estados Unidos. Já houveram avivamentos na Inglaterra, assim como aconteceu também um avivamento ainda antes disso, com Lutero, que trouxe a Bíblia para a língua do povo, e todos puderam conhecer aí, ou todos que quisessem puderam conhecer o Evangelho. Então, na próxima lição, vamos falar um pouco sobre o que nós podemos receber ainda do Espírito Santo, a obra que ele pode fazer ainda em nossas vidas, esse reavivar, esse reacender a chama que nós esperamos que aconteça para esses dias. Amém? Foi um prazer ter transmitido para vocês essa palavra. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouco. Assim como eu estou aprendendo a cada dia, vocês tenham aprendido também. Amém? Até a próxima.